Sejam todos bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse. Nosso tema de hoje, falando sobre Apocalipse capítulo 7, onde estamos fechando a segunda cena. Apocalipse, nós temos falado e sempre repetido, 22 capítulos onde os 11 primeiros falam sobre um contexto mais histórico e os 11 capítulos últimos, do 12 ao 22, um contexto profético, complementando assim a primeira parte. Hoje o capítulo 7 vai estar fechando essa segunda cena e eventos relacionados a ela. O capítulo 7 ele é um interlúdio, quem sabe uma pausa entre o sexto e o sétimo selo. Podemos ver como uma pausa onde havia algo a ser feito, mas pela misericórdia de Cristo, pelo seu trabalho, por estar ainda a ministrar no santuário celestial, pelo amor ainda pela sua igreja, pelo seu povo, pelo remanescente, por algo que precisava ainda ser feito, desespere um pouco mais. Essa mensagem, ela está sendo preparada de imediato para a Rádio 97, onde todos os domingos temos nossa programação, das 14 às 15 horas. Vai ao ar todos os domingos, também para a nossa rádio web e também para aqueles que nos acompanham através do canal no YouTube. Então, estamos aqui hoje no nosso espaço aqui na chácara, gravando a mensagem. Aqueles que nos acompanham sempre, sejam bem-vindos, colegas professores, alunos, pais, quem sabe de alunos, amigos, as pessoas no geral, diversos, familiares, né, que nos acompanham aqui. E a você, quem sabe, que vai estar sintonizando na rádio pela primeira vez, não sei, ou que tem sempre aí acompanhado, que a graça de Deus alcance a sua vida, da sua família, dos seus familiares, e que venhamos sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos vivendo tempos solenes, as profecias apontam isso. No capítulo 7 ele fala pelo menos de 3 pontos em especial. Vou procurar ser breve, sucinto na mensagem e trazer as considerações necessárias para o nosso aprendizado. Fala de um selamento, daqueles que serão selados. Destaca um grupo especial, 144 mil. Fala também de uma grande multidão, mas o tema também abrange o alcance à volta de Jesus. Quero fazer uma oração com você e depois estarmos então formulando perguntas e procurando respostas dentro da palavra de Deus. Eterno Deus, amado Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção, pela oportunidade de ainda em liberdade podermos estudar a Tua palavra, meditar nela e procurar ordenar nossa vida em conformidade com os Seus ensinos. Abençoe a cada pessoa que vai estar ouvindo pela Rádio 97, quem sabe posteriormente pela Rádio Web, ou assistindo a mensagem através do canal no YouTube. Que a graça do Senhor os alcance, a família, familiares, que possamos aceitar a mensagem e preparar-nos para os eventos finais. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, como nós mencionamos, e eu até estou falando aqui que o capítulo 7 é um interlúdio, uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, e também da sequência, capítulo 8, falando sobre as trombetas, que é uma nova série de 7 também de acontecimentos. O Apocalipse trabalha muito isso, 7, né? Grupos de 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas, as 7 bem-aventuranças, promessa vencedora e assim por diante. Mas ainda vou voltar rapidamente ao capítulo 6, onde fala o seguinte, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livro, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles,
E quem é que pode suster-se? Uma pergunta, ele faz uma pergunta, e o capítulo 7 vem como que uma resposta a isso, de quem poderá suster-se. Vocês percebem que de vez em quando a voz dessa cortada, aqui onde estou gravando, uma fumaça, não sei se de fornos ou também já de algumas queimadas por aí, não sei. O ar já impregnado, apesar do ambiente, vocês podem ver que eles vão estar assistindo, né? Arvoredo, tudo mais, mas a fumaça aqui não está muito agradável. Vamos lá. Então ele fecha o capítulo com essa pergunta: quem poderá suster-se? E percebe que aqui não é pessoas, vamos dizer assim, simples do cotidiano, que fala pessoas grandiosas, não que seja maior. Para Deus não existe questão de maior ou menor, mas aqui diz que os reis, os grandes, os poderosos, os ricos, então ninguém se escapa se não estiver com a vida organizada, preparada diante de Deus. Então eles procuraram se esconder nos rochedos, nos montes, e com essa pergunta: chegou o grande dia da ira deles, Deus, que se assenta no trono do Cordeiro, quem poderá suster-se? O capítulo 7, como mencionei, ele é um interlúdio, uma pausa entre esses acontecimentos do sexto e sétimo selo, que culmina com a volta de Jesus. Então, os 144 mil, a grande multidão, a volta de Jesus. O capítulo 7 ele já abre, eu vou trazer uma pergunta já também, o que trazia consigo o anjo do Apocalipse 7, nos versos 2 e 3. O texto diz: depois dessas coisas, desses eventos que eu mencionei, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas ou nas suas frontes os servos de nosso Deus. Então, como mencionei, algo devia ter acontecido, e é pedido um tempo: espere um pouco, calma um pouco, até que hajamos assinalados nas testas, nas suas frontes, né, os servos do nosso Deus. Então esse anjo vem com esse clamor. Havia um reter dos ventos, e nós vamos ver aqui, já falei em outros estudos também, que os ventos representam guerras, calamidades, agitações políticas, como nós estamos vendo acontecer aí. Até nas profecias de Mateus e Lucas fala de homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que deveriam acontecer, né? Então, nós falando sobre os ventos aqui, podem trazer no contexto os 4 pontos cardeais, mas também representam as agitações, as guerras, porque o número 4 representa essa universalidade ou totalidade também, assim como o número 7. E aqui vocês percebem que ele fala, nesse verso, que ele tinha subir da banda do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo. Então não é de qualquer pessoa, é o selo do Deus vivo. E ele clama com grande voz aos anjos para que segurasse um pouco, até que soltasse esses ventos, até que selassem, até que achamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vou trazer alguns exemplos sobre selo, né? Quais são alguns exemplos que a Bíblia apresenta sobre o selo ou sinal. Leis humanas, Daniel 6:8, 1 Reis 21:8, Esther 3:12, fala muito sobre isso, onde uma espécie de selo. No caso de Daniel mesmo ali, foi feito um decreto e usou ali então o anel do rei para selar, para confirmar. Em Esther a mesma coisa também. Isaías 8:16 fala que sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus como esse selo. Vou trazer aqui rapidamente, Isaías 8:16, Isaías 8, versículo 16, vamos ver o que fala para nós. Então são alguns desses exemplos, né, que nós estamos mencionando. Isaías 8:16 diz assim: na verdade, aqui 16 está:
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei de Deus, um selo. Ou selar no sentido de estar fechado, Daniel 9, 24, 12, 4, onde Daniel tinha ainda algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o próprio livro que ele estava escrevendo, principalmente sobre o quarto animal que ele viu na profecia, que nós entendemos hoje tratar-se de Roma em dois momentos, Roma Império, depois Roma Papal ou Roma Cristã. E ele diz, olha, sela o livro, encerra a profecia até o determinado tempo do fim. Então haveria um tempo onde as profecias teriam um papel mais fundamental, uma compreensão melhor. Se nós vermos, até eu estou preparando uma mensagem, o oitavo poder e a vitória do Cordeiro, que é justamente um retomar da questão do Império, do Quarto Império. E eu vou estar trabalhando esse tema também posteriormente, aqui na série, na Rádio 97, também para o canal no YouTube. Então, no sentido de estar leis humanas, a lei divina, selar no sentido de estar fechado e selado com o Espírito Santo, Efésios 1, versículo 13, onde fala que Deus nos selou e nos concedeu o penhor do Espírito, a garantia do Espírito. Agora, o que deve constar em um selo oficial? Então, a fim de ser completo, deve um selo oficial apresentar 3 requisitos. Primeiramente, o nome do legislador. Então, isso é importante. Quem é que está legislando? Quem é que detém o poder? O seu cargo oficial, título ou autoridade, bem como o direito de governar. Então, isso também é importante. Se nós olharmos os exemplos que eu dei anteriormente, estava falando, por exemplo, lá de Assuero. Então, ele governava sobre a Pérsia, toda a Pérsia, os Medos e Persas, né? E assim também, em qualquer outro exemplo, em relação aos mandamentos. Estou falando de Deus, mas vou trazer um exemplo bem mais claro sobre isso, para você entender. Então, olha só, esse interlúdio, essa pausa do capítulo 7, ali, entre o sexto e o sétimo selo, que conclui-se com a volta de Jesus, ou dos próximos eventos, a próxima série, ou terceira visão, terceiro evento, o Cena, e os eventos que se seguem agora, as trombetas, eventos também que tem a ver com Roma em 2 momentos, Roma Império, depois Roma também cristã, que culmina com a volta de Jesus, capítulo 8, vamos estar vendo na sequência da série de estudos. E falei sobre o nome do legislador, seu cargo oficial, título, autoridade, e seu reino ou a extensão do seu domínio ou jurisdição. Então, preste bem atenção e eu quero falar para você que está ouvindo, que você que vai estar assistindo essa mensagem, independente de uma placa denominacional, não me entenda de que eu estou a defender um ou outro, até porque, estive até falando para algumas pessoas, eu mencionei isso aqui, amigos que têm me questionado, perguntado, né, qual religião eu pertenço, eu mencionei que fui membro da Igreja Adventista Sétimo Dia do ano 93 até 2015, fui excluído por uma situação, não vou entrar em detalhe agora sobre isso. Então, oficialmente, formalmente, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? Mas isso não interfere de que eu possa falar da palavra de Deus, pregar da palavra de Deus, testemunhar do amor de Deus. Então, eu não estou dirigindo a uma igreja A ou uma igreja B. E eu quero trazer como referência, e quem sou eu para me comparar, mas ele diz, né, até ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo diz que ele tinha desejo de ir a Roma e ele foi a Roma acorrentado, preso, não foi como ele queria, mas no entanto ele diz que a palavra de Deus estava livre, com toda a liberdade, ele pôde pregar pelo menos por 2 anos em Roma para todos aqueles que iam até ele ouvir a palavra de Deus. Ele até fala, as suas prisões, as circunstâncias que ele estava, como ele foi a Roma, foi uma maneira de chamar a atenção para um grupo de pessoas que não seria possível de outra forma. Como ele apela para César, ele teve mais liberdade de estar acorrentado, de ir para Roma pregar, do que estando dentro do seu próprio povo, o povo de Israel, porque procurava tirar a sua vida. E ele, então, foi a maneira de ir. De certa forma, o que me ocorreu nesses últimos anos, 10 anos, né, vai estar agora em agosto, dia 15 de agosto desse ano, fazendo 10 anos que fui excluído da igreja, de certa forma me contribuiu, abriu uma porta que para mim estava fechada. Apesar de não ter liberdade hoje de pregar na igreja adventista, passar a lição, pregar nela, na igreja, como em denominação em si, mas me abriu a porta para um outro caminho. Hoje eu faço programa na Rádio 97, tenho a minha rádio web, prego aí Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, diversas
plataformas que eu não tinha antes. Isso me encaminhou para uma situação, sem contar de pessoas, amigos, professores, colegas, alunos, que a gente tem as nossas linhas de transmissão que mandamos nossas mensagens para essas pessoas. Temos também o nosso trabalho aqui, nosso espaço na chácara, minha casa, e a todos aqueles que de uma maneira ou de outra nos chamam a atenção, nos chamam a fazer um estudo, uma conversa, temos essa liberdade. E acreditamos muito naquilo que é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso está em Isaías 56, Isaías 58. Também no Novo Testamento, em João, Jesus, aquela entrevista com a mulher de Samaria, ela pergunta, questiona: Senhor, os judeus falam que é aqui, ou seja, tem que ser nesse templo, nesse espaço para adorar. Os samaritanos dizem que é nesse outro monte. E o Senhor, o que nos diz? Ele fala: mulher, veio a hora, chegou a hora, em que nem neste monte, nem aquele. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, estou ali presente. Então Deus não está limitado a um templo, a um espaço físico em si. E isso é muito real no Novo Testamento, quando os discípulos não puderam mais estar no templo adorando, estava, quem sabe, nas sinagogas ou em espaços, casas, lares, igreja, lar, a igreja que estava em sua casa, Paulo em algum momento na beira de um rio pregando. Então não importa, isso é limitar Deus, é limitar daquilo que ele pode fazer. Então assim, a mensagem que eu estou falando, eu estou gastando esse tempo para falar para você, porque eu já ouvi alguém dizer assim, né, devido à nossa mensagem, porque está puxando, quem sabe, a sardinha para o adventismo ou para o judaísmo, porque isso aí é do Antigo Testamento. Não. As mensagens que eu trago aqui, elas são mensagens atemporal, ela independe de qual igreja, ela é uma mensagem para todas as pessoas, independente de qual placa denominacional. Você pode ser católico, você pode ser batista, adventista, Assembleia de Deus. Ela deve ser, na minha visão, com aquilo que eu conheço da palavra de Deus, mais de 30 anos de experiência, de ter sido batizado aos meus 18 anos, vou fazer 50 anos agora, de vida, de vivência, de ter atuado nas mais diversas áreas, desde a igreja local, evangelismo, pregação, líder local, ancião ou presbítero em alguma igreja, de ter sido até mesmo ordenado a exercer essa função. Então, isso, de certa forma, me respalda a falar sobre isso, apesar de formalmente não estar ligado a nenhuma. Então, estou fazendo essa ressalva aqui. Agora, falando sobre essa questão do selo, e isso é muito importante, eu quero me deter, porque isso é importante. Depois eu fecho falando sobre os dois grupos, 144 mil e a grande multidão, porque esse é o motivo pelo qual o anjo falou: espere um pouco. Não solte os ventos representando, como eu falei, calamidades, guerra. O Espírito Santo não vai estar mais a atuar, porque foi retirado. Cristo não está a interceder no santuário celestial. Então o inimigo vai poder atuar como ele sempre quis, trazendo todas as tragédias, calamidades, destruições, no contexto natural, que não é natural, né? Essa questão aí de um maremoto, terremoto, inundação, incêndios, toda a situação tem uma mão a atuar nisso aí. Agora, qual o único mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, que revela essas 3 características que acabamos de mencionar? Nós falamos aqui sobre o nome do legislador, o seu cargo oficial, autoridade para governar e a extensão do seu domínio. Então, é um ponto importante, eu até falei sábado atrasado sobre isso. Uma pessoa me falou que queria falar sobre um determinado assunto, a gente conversou, apesar de não termos chegado a um consenso, né? Porque ele defende uma linha de pensamento e eu outro. Isso não interfere da nossa amizade, isso acredito que não vou estar perdendo, né, a amizade por divergência de opinião. E, infelizmente tem sido assim, né? Em cada situação, uma igreja determina uma norma, cria uma doutrina, e se não pensou igual, então é excluído. Agora, qual é o mandamento que fala sobre essas 3 características? E, infelizmente, ou pelo menos é o que a maioria das igrejas tem rejeitado. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o único dos 10 que Deus disse: lembra-te, porque Deus sabia que as pessoas haveriam de esquecer. Para o santificar, separar para um fim específico, para adoração. Ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia e ele especifica qual é o 7º dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Então não é o sábado do judaísmo, não é o sábado do adventismo, não de qualquer outro ismo.
é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, ou seu empregado, né, que trabalha para você, ou uma pessoa que aí fala o servo e serva, né, que trabalha para você, nem o estrangeiro que veio para a sua cidade, para o seu país, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, aí ele abre um parênteses, ele mostra o porquê, e eu quero, em nome de Cristo, apelar para o seu coração, você que vai estar ouvindo, para você que vai estar assistindo a mensagem. Ele fala bem claro, ele leva, nos conecta lá à criação, não é nenhuma religião em si. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Deus fez 3 coisas, Deus separou esse dia. E falo ainda mais, o sábado é o memorial da criação. É como se fosse aniversário da criação. Deus criou em 6 dias, o 7º Deus descansou. Deus não se cansa. Então por que ele fez isso? Para nos dar o exemplo, mostrar, ter esse momento de comunhão, de comungar comigo e com você. Ele quer ter esse momento, 6 dias, de domingo a sexta-feira, você pode cuidar dos seus afazeres, todas as suas coisas. O sábado é um dia especial. E se tivesse sido universalmente guardado, não teria, e eu falo isso aqui, nenhum lugar para um ateu ou incrédulo, porque nos conecta ao Criador. Quem fez, quem criou, quem estabeleceu foi Deus, independente, eu estou falando isso aqui, independente de qual placa denominacional, é atemporal, é um momento de você tirar, até mesmo, olha só, nos livraria de muitas questões, até os governos, se adotassem isso, economizaria muito mais. Por quê? 3 problemas, né? Excesso de passado, de presente e de futuro. As depressões, os problemas passados, o estresse da vida moderna, as correrias, as agitações e a ansiedade, a expectativa pelo futuro. Então você tirar esse momento, eu cuidei dos meus afazeres durante a semana, o sábado eu vou me religar a Deus. Não que não possa ser nos outros dias, mas de forma especial. E eu vou mostrar aqui até esse questionamento que eu tive com esse amigo, essa pessoa, sábado atrasado. Ele falou, não, mas isso aí é lá do Antigo Testamento, isso é para o povo judeu. Tem uma promessa que fala bem claro que não é simplesmente para o povo judeu. E esse aqui é uma pausa justamente para isso, de selar, de mostrar quem de fato vai estar conectado a Deus. O 4º mandamento, então ele traz o Senhor, ele fala quem fez, o nome estabelece quem fez, o atributo, ele é o Criador, ele fez. Qual o domínio? O céu e a terra. Então não é simplesmente uma igreja em si, porque as igrejas têm feito os seus dogmas, suas doutrinas, e se você não rezar de acordo com a cartilha que ele deu, você é excluído, como no caso me aconteceu. Por questionar uma doutrina sem ao menos ter tido a liberdade de expor ou defender o meu posicionamento. Fui excluído num dia de quarta-feira, quem sabe não tinha ali nem 20% dos membros da igreja, sem explicar o detalhe, simplesmente porque não estava em harmonia com aquilo que a igreja estabelece como doutrina. E simplesmente foi excluído. Tem pessoas que até hoje, como até mencionei um caso de alguns professores, né, que me questionaram, colegas, mas pessoas até mesmo lá onde eu vivi muito tempo, mais de 15 anos em Ji-Paraná, pessoas que talvez não sabem do que me ocorreu da minha exclusão, mas tudo bem, não vem ao caso. Agora, que trabalho tem a fazer o anjo do Apocalipse 7, Apocalipse 7, 2 a 3? Ele tinha o selo do Deus vivo para selar na fronte os servos do nosso Deus. Agora, qual é a promessa especial que Deus faz aos que guardam o sábado? E aqui, respondendo o questionamento que esse amigo me fez, e quem sabe para muitos que vai estar ouvindo na 97, ou até mesmo no canal no YouTube, Isaías 56, 6 e 7, ele fala que aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, à comunidade do povo de Deus, independente de Israel literal ou Israel espiritual, para o servirem, para amarem o nome do Senhor. Essa pessoa até falou comigo que no Antigo Testamento só podia ser salvo Israel. Nunca. Sempre foi o propósito de Deus que Israel pregasse para salvar todas as nações, que fossem testemunhos. Vós sereis minhas testemunhas, assim como falaram para os discípulos. Serei-me-eis testemunhas para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa mensagem é atemporal, é para todos. Aqueles que se uniram, estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amar o nome do Senhor, para serem seus servos. Todos que guardarem o sábado, não o profanando, que abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte,
e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então não é simplesmente para Israel, não é, para uma igreja A ou para a igreja B, é para todas as pessoas que aceitarem o Senhor, que guardem os seus mandamentos. Aí sim eu mencionei, até questionei, peraí, então como você pode me dizer que esse mandamento foi excluído, sendo que foi escrito pelo próprio Deus de Deus? Então só um foi tirado, Deus escreveu 10 mandamentos, os 4 primeiros estavam na primeira tábua, que tem a ver com o nosso compromisso para com Deus, que é não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, e lembrar do sábado, e foi o único que ele falou como lembre-se. E os outros mandamentos que tem a ver com o nosso compromisso para com o próximo, que é não honrar o pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falsos testemunhos, tem a ver com o nosso próximo. E Jesus resumiu muito bem. Quando foi perguntado, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Ele não especificou se era o sábado, se era isso, se era aquele, não fazer imagem de escultura. Ele falou o primeiro, maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, o próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, qual os 2 mandamentos? Amor a Deus e amor ao próximo. Se eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu vou guardar os 10 mandamentos, que tem a ver com, como mencionei, os 4 primeiros com a reverência para com Deus e os 4 últimos, e os 6 últimos, né, com compromisso para com o nosso semelhante. Eu quero ainda falar sobre qual dia será guardado na nova terra. Quem sabe tirar a dúvida do nosso amigo ouvinte ou aquele que vai estar acompanhando, né, a mensagem. Ele diz assim, olha, Isaías 66, 22 e 23, é promessa para o futuro. E qual dia será guardado na nova terra? Então eu preciso me preparar para isso, se eu vou continuar lá, né? Porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, qual dia, de um sábado ao outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. E é todas as pessoas que forem salvas, não é simplesmente para Israel. Lá eu li a promessa, Isaías 56, 58, na verdade eu li 56, mas tem o 58 também, onde fala assim, chamares o sábado deleitoso, o digno de honra e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não falando as suas próprias palavras. Então ele fala que ele nos faria cavalgar sobre os altos da terra e nos sustentaria com a herança do nosso pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz, está aqui, ó, Isaías 58. Ele fala que os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos para muitas gerações, será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para o país se tornar habitável. Daquele mandamento foi jogado por terra, em 321, como nós falamos, aquela mudança que houve, não só disso, a respeito de quem adorar, como adorar, a forma do batismo. E ele fala, se desviares o teu pé de profanar o sábado, cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamar o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Não é a boca do Adelci, é a boca do Senhor, é Deus que está falando, de sustentar com a herança de Jacó. Então é a vida eterna, é viver para a vida eterna. Então no sábado não devo tratar dos meus interesses, dos meus próprios negócios, de coisas assim. Então é muito importante isso. Então eu estou tratando, primeiramente, esse interlúdio, essa pausa foi para isso, para selar. Os servos de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos, e não é simplesmente o sábado, é todos os mandamentos, mas de um modo especial isso aqui, que nos conecta, e em Apocalipse 14 fala justamente sobre isso, que vi falando sobre as 3 mensagens angélicas. É um chamado para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E o único dos 10 mandamentos que nos conecta a isso é o sábado, que tem sido rejeitado, tem sido abandonado, esquecido. Deus falou, lembra-te. Eu não vou conseguir concluir o capítulo 7 nesse estudo, nessa série. Eu não quero que a mensagem fique muito extensa. Eu falei o motivo do porquê, que é o selamento, de selar na fronte o servo do nosso Deus. Próximo estudo eu vou fechar o capítulo 7. Vou falar um pouco mais detalhado sobre o grupo de pessoas,
144 mil. Quem são os 144 mil? Ele faz até algumas perguntas. Quem poderá suster? Somente aqueles que forem selados com o selo de Deus. Então ali vai ter pontos mostrando bem claro qual é, a Bíblia fala nela, qual é o selo de Deus, qual é o mandamento que traz esse selo de Deus, ou de um modo especial os 10 mandamentos. Então vou trabalhar com mais detalhes sobre os 144 mil, que lá fala de dois grupos. Quem poderá suster-se? A Bíblia responde, então os 144 mil e a grande multidão dos salvos. E também, juntamente com isso, aqueles que não forem salvos, um outro grupo à parte. Então 144 mil, a grande multidão, a volta de Jesus e essa distinção entre os salvos e entre os perdidos. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem, essa pausa, esse interlúdio, porque algo deveria ter acontecido, soltado os ventos, as calamidades, as destruições, quem sabe as pragas. Mas o Senhor deu tempo para que nosso amigo ouvinte, aqueles que vai estar também acompanhando através do YouTube, ou que vai receber essa mensagem, que vamos enviar através do WhatsApp, para ser direcionado a uma dessas mídias, para a 97 FM ou para o YouTube, que possa ser tocado pelo Teu Santo e Bom Espírito, para que possamos ser selados com o selo do Senhor e preparar-nos para os eventos finais, para que quando os ventos forem soltos, não venhamos receber das pragas que está mencionado no Apocalipse. Que a graça do Senhor nos alcance, suplicamos as suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.